Queridos, como vocês sabem, nós estamos estudando o livro de Hebreus. Hoje, eu vou estar ministrando a última vez praticamente. Vou voltar mais algumas vezes para fazer algumas conotações. Confesso aos irmãos que eu tenho sido muito abençoado, examinando, lendo Hebreus, relendo 10, 20, 30 vezes o mesmo capítulo. E tá bom, som. Obrigado. Então, eu sei que você tem sido despertado por essa palavra. E eu sei que você está aqui por causa do Senhor Jesus, por causa do Espírito Santo. E eu louvo a Deus porque essa palavra, irmãos, eu estou em pé na presença de Deus por causa da Bíblia, a palavra de Deus. Se não fosse esse livro, eu não sei o que seria de mim, não sei o que seria da minha existência, o meu caráter, as minhas atitudes, as minhas decisões, elas são embasadas na palavra de Deus. E isso já faz muitos anos. Eu louvo a Deus por isso, desde que conheci a Cristo, 1982, há 41 anos atrás. E essa palavra me molda, me transforma radicalmente. Amém? Então, eu quero que vocês fiquem em pé nesse momento. Nós vamos estar lendo Hebreus capítulo 10. Não vamos ler todo esse capítulo, porque tem uma última parte aqui, que eu vou voltar em uma ocasião não muito distante, para continuar ministrando sobre esse assunto. Ainda falta o capítulo 13, capítulo 11, capítulo 12, já foi ministrado, glória a Deus. Mas Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, vocês sabem que Hebreus foi escrito para judeus que tinham se convertido ao Senhor Jesus, ao cristianismo. Se puder desligar, eu agradeço. Tá bom, querido? E eles começaram com muita empolgação, com muita testificação, com muito poder do Espírito Santo. Mas com o passar do tempo, por causa das perseguições, das tribulações, eles começaram a ficar meio fracos. Eles começaram a observar a lei de Moisés. Então, essa carta foi escrita exatamente por isso, fazendo uma comparação, falando da supremacia de Cristo. A supremacia de Cristo sobre tudo e sobre todos. Então, nós já falamos que ele está acima dos profetas, acima de Moisés, ele é superior à lei, superior a Josué, superior aos juízes, aos profetas. Então, queridos, esse capítulo aqui é um capítulo muito precioso, porque nós vamos ver um pouquinho mais na frente, porque o autor aos Hebreus, talvez Paulo, ele continue falando ainda muitas coisas sobre o que ele disse até o momento. Então, lendo Hebreus capítulo 10, pode ser RA, tá bom, filho? Hebreus 10 diz o seguinte para nós: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Preste bem atenção. Nesses sacrifícios, nos sacrifícios que eram oferecidos de acordo com a lei de Moisés, fazia-se recordação de pecado. Imagine só, recordando pecados através dos sacrifícios. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, ou seja, Jesus, ao vir a esse mundo de sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito.
para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem como isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Vou repetir essa frase, a parte B do versículo 9. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, glória a Deus, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o sacrifício sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque como a única oferta aperfeiçoou para sempre, quantos estão sendo santificados? Meu Deus, que profundo! E isto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escrevereis. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez ou ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Amém? Abaixe sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado por esta palavra abençoada, porque o simples fato de nós lermos, nós somos abençoados, nós somos edificados, motivados a continuarmos nesta pegada, Senhor. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, ela nos alcançou. Nós fomos alcançados pela tua palavra, Senhor. Ela chegou a nós, ela está nos transformando, ela está transformando essa igreja, está transformando o Guajará-Mirim, transformando o Rondônia, o Brasil, o mundo. Oh Deus, obrigado pela infalível palavra. Oh, ministra nos nossos corações essa noite, amado Espírito Santo, como tu tens ministrado até o momento. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém? Assentem-se, queridos, por favor. Hoje nós vamos falar sobre o segundo assunto, o acesso a Deus. A supremacia de Cristo é o tema geral de Hebreus. E hoje o tema é o acesso a Deus. Glória a Deus. Queridos, Hebreus 10, ele é muito importante. Se você ler esse livro, se você ler, se você meditar, se você orar esse livro, se você estudar, você vai compreender verdadeiramente a natureza do sacrifício de Jesus. Esse capítulo, ele resume, ou ele diz tudo o que o autor aos Hebreus escreveu até o momento. Então, o capítulo 10 de Hebreus é um capítulo muito importante para você ler, para você reler, para você pedir ao Espírito Santo para que abra o seu entendimento, para você entender as maravilhas da sua lei. Então, queridos, se você quer ter um alicerce fundamentado na rocha eterna, leia Hebreus, especialmente leia o capítulo 10, você vai ficar maravilhado com esta palavra abençoada, que com certeza já te abençoou. Amados, o autor da carta aos Hebreus, ele começa dizendo o seguinte, que tudo aquilo que ele disse até o momento, ou a lei é sombra dos bens vindouros. Então presta bem atenção, queridos. Presta bem atenção nessa palavra aqui do autor aos Hebreus. E nós temos aqui o Ministério do Louvor na igreja. Ministério abençoado.
Todo domingo eles nos surpreendem. Eu sei que você tem facilidade, eles ajudam na nossa adoração, na adoração congregacional. Não são meras apresentações, não é uma apresentação individual, é uma facilitação para que a igreja entre no lugar santíssimo, para que a igreja adore aquele que vive e reina para sempre. Amém? Mas os irmãos ensaiam, eles sempre estão ensaiando. Cadê o Abraão? Está lá embaixo. Ah, tu desceu, né, filho? Tá bom. Posso usar o Abraão? Posso, né? O Abraão, ele é baterista. Vocês veem o Abraão tocando bateria. Ele é um bom instrumentista. Estou te elogiando publicamente, tá, Abraão? Amém? Mas o Abraão, ele tem umas características, o seu líder sempre me fala, e eu sempre te vejo aqui, fazendo isso. Ele gosta de ensaiar, ele ensaia. Ele faz vários ensaios para que no domingo ele ofereça o melhor para Deus. Ele adore a Deus com excelência. Eu já estive aqui em cima, Johnny, tocando violãozinho, tecladozinho, até meus 30, né? Já faz muitos anos. E ainda eu consigo identificar quem tem facilidade para a música ou não. Eu sei que quando alguém se dedica, quando alguém ensaia, no dia da apresentação, os erros que ele cometeu praticamente são eliminados. Né? Os erros são eliminados. E ele faz algo com excelência. Os ensaios, eles eliminam os erros. As repetições, coloca ou prepara aqueles que estão ensaiando para uma apresentação perfeita. Da mesma forma, a lei, ela foi um ensaio. Ela precisa ser vista como ensaios. Como ensaios. Mas a grande apresentação foi a cruz do Calvário. Foi a cruz do Calvário. É por isso que o autor aos Hebreus aqui, ele coloca uma palavra interessante, sombras. A lei, ela serve como sombras. E é interessante, queridos, que nesse capítulo que nós lemos, fala-se sobre sacrifício de animais, versus o sacrifício de Cristo. Fala como foi um pouco de profecias com referência a Jesus Cristo, e como que era o sistema de sacrifícios no Antigo Testamento. Então, vamos desenvolver alguns pensamentos. O primeiro pensamento que eu quero estar pensando com vocês aqui, a lei sacrificial foi um ensaio. Olha o versículo 1 e o 2. Lendo. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeito os ofertantes. Com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teria cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, os que oferecem sacrifícios, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Preste bem atenção aqui nesta palavra. Amados, aqui fala de sacrifícios, dos muitos sacrifícios que o povo de Israel ofereceu no decorrer dos anos, dos séculos, mais de 2000 anos, na verdade, de Moisés até Jesus. Segundo os estudiosos, tem mais de 2000 anos, 2000, alguns precisam, 2012 anos aproximadamente. Então imagine só, 2012 anos, esses sacrifícios sendo repetidos, o sumo sacerdote entrando uma vez por ano no lugar santíssimo, vocês viram domingo passado através de imagens, o lugar santo, o sumo sacerdote entrando uma vez por ano, para oferecer sacrifício pelos seus pecados e pelos pecados da nação, de todo o povo de Israel. Então, foram dezenas, centenas, milhares, podemos dizer milhões de animais foram oferecidos. Mas, tem uma pergunta, quem foi que fez o primeiro sacrifício de animais?
Eu sei que alguns que gostam de estudar a palavra já está com a resposta na ponta da língua. A lei quem fez o primeiro sacrifício de animais? Você sabia que quem fez o primeiro sacrifício de um animal ou de animais foi Deus. Alguém disse aí, foi Deus. Não foi Abel. Não foi Abel. Não foi Noé. Não foi Abraão. Foi Deus. Isso nós podemos ver lá no Éden. Gênesis 3, do versículo 7 ao 10. Olha o que diz a palavra. Abriram-se então os olhos de ambos, depois que Adão e Eva pecaram. E percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus. Mas e chamou Deus, o Senhor, e chamou o Senhor ao homem. Onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Mas veja bem, ele disse que estava nu. Mas, segundo o que a palavra de Deus diz no versículo 7, eles fizeram cintas de figueiras. A nudez deles estavam cobertas. Através de uma iniciativa humana, de um esforço humano, de uma criatividade, da inteligência de Adão e Eva, eles fizeram para si aquelas cintas ou aquelas vestes de figueira. Mas mesmo assim, aquelas vestes não puderam esconder a nudez de Adão e Eva. É assim que acontece com o pecado na sua e na minha vida. Então, queridos, o que Deus fez, olha o versículo 21, no capítulo 3 de Gênesis. Depois daquele diálogo com Deus, a serpente, com Deus, Adão, Eva e a serpente. Versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão. Fez vestimenta, ou seja, eles tiveram que tirar as vestes de figueira, de folhas, e colocaram as vestes que Deus fez. Mas vestes, queridos, um animal teve que morrer aqui. Então Deus, Ele foi a primeira pessoa a sacrificar um animal. Foi a primeira pessoa a sacrificar um animal. Para cobrir a nudez. Para cobrir a vergonha. Para cobrir o sentimento de culpas. Para apaziguar aquela situação de pecado do homem. Deus, Ele tomou a iniciativa. Aliás, Deus sempre toma a iniciativa. Deus foi o primeiro a tomar essa iniciativa, como também foi o último a tomar a iniciativa, enviando o seu Filho para morrer na cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Ele foi o primeiro e o último. Meu Deus, que maravilha! Esse é meu Deus, esse é o Deus que você serve. Agora, queridos, não começou na lei de Moisés. Na verdade, o sacrifício de animais para cobrir pecados, eles não começaram na lei de Moisés, começou lá no Éden. Aí você pode ver a repetição depois, Caim e Abel oferecendo sacrifício de animais, Deus se agradando daquele sacrifício. Depois aparece também Noé, depois que ele saiu da arca, depois que acabou o dilúvio, ele também matou animais. E depois que ele matou animais, Deus prometeu para si mesmo que ele jamais acabaria com a raça humana da forma como ele fez, com as águas do dilúvio. Então, queridos, os animais, o sangue derramado dos animais, escondiam, preservavam a vida do homem. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre Adão. Por que Deus não matou Adão e Eva? Preste bem atenção. Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
O que aconteceu? Adão e Eva, eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sim ou não? Sim. Mas Adão e Eva, eles tinham que ser mortos. Eles precisavam morrer. A palavra morte significa separação. Na verdade, era para Deus matar Adão, matar Eva. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Há uma sentença sobre o pecado, a morte. Mas, amados, a palavra de Deus fala em 3 tipos de morte. Morte física. Adão, ele não ia morrer. Se ele não tivesse experimentado, não tivesse desobedecido, ele não ia morrer. Ele ia continuar a viver, até chegar ao ponto, talvez, de ser arrebatado, como foi Enoque, Elias, ou não sei, algo parecido. Mas ele precisava morrer, tanto que ele morreu, viveu 900 e poucos anos, porque ainda o DNA de Deus estava no seu corpo, a longevidade estava com ele e seus descendentes, viveu mais de 900 anos ainda o homem, mas morreu. Primeira consequência da desobediência, morte física, depois morte espiritual. O pior das mortes é a morte espiritual, que é conhecida como pecado original. Eis que em pecado fui formado, em iniquidade me concebeu minha mãe. Então nós já nascemos, nós somos formados em pecados. Adão pecou, se um pecou, logo todos pecaram, diz a palavra. A raça humana está representada em Adão. Então, queridos, Deus, Ele providenciou vestes para Adão, vestes de animais. A vergonha que eles estavam, o medo de Deus, deu uma cessada. Mas Deus, Ele é santo, Ele é justo, Ele é soberano. Não era possível Ele continuar convivendo com o pecado, para Ele não ser fuzilado, morto uma vez por todas. Imagina só se Adão tivesse morrido. Ele ia para o inferno. Ele e Eva. Mas, queridos, havia um projeto de Deus para a humanidade, para mim, para você. E Deus, Ele, como é misericordioso, cheio de graça, Ele matou, Ele fez com que um animal fosse morto e cobriu a vergonha daquele casal. Meu Deus, meu Deus. É isso que Deus está falando. Os animais, o sangue de animais, eles servem apenas para isso, para cobrir pecados. Para cobrir pecados. Mais uma vez, nós podemos ver aqui, queridos, Adão, ele sendo, aquilo que aconteceu com Adão no Éden, sendo uma sombra, sendo um ensaio daquilo que havia de acontecer na cruz do Calvário. Agora imagine só, queridos, Adão e Eva, eles estavam andando, um olhava para o outro, aí via aquelas vestes que Deus havia feito. Qual era o sinônimo daquelas vestes? Misericórdia. Misericórdia. Aquelas vestes não perdoou os pecados de Adão. Os seus pecados não foram perdoados. Da mesma forma, quando os israelitas ofereciam sacrifícios de animais, os pecados deles não eram perdoados. Vocês sabiam disso? Deus apenas dizia em outras palavras: eu tenho misericórdia desse povo. Eu tenho misericórdia desse povo. Esse povo, eles precisam de algo para cobrir. Precisam de algo para apaziguar a minha ira, porque Deus é santo, Deus é justo, e eles deveriam ser mortos, mas aquele sangue cobria. Adão, ele teve que continuar colocando aquelas vestes, matando animais para cobrir a sua nudez. Sabe, amados, Adão, a veste de Adão, o sacrifício de animais, foi uma suspensão temporária da execução de Deus. Eles precisavam ser executados, era justo. Porque o salário do pecado é a morte.
Quando nós nascemos, nós trazemos marcas do pecado, o pecado conhecido como pecado original. É por isso que nós somos pecadores por natureza, não pelas práticas, mas por natureza. Quando Deus trata com o homem, quando Deus enviou seu Filho, antes de qualquer coisa, Ele trata com o pecado, com a inimizade que o homem tem com Ele. Deus trata dessa situação, dessa inimizade. Nós somos inimigos de Deus e amigos do mundo, amigos do diabo, amigos dos nossos desejos. Nós devemos tudo a Deus. Devemos tudo a Deus. Agora imagine só, o sumo sacerdote entrando uma vez por ano, talvez, milhares de vezes, centenas de vezes, sumo sacerdote entrando uma vez por ano. Todas as vezes, pegava aquele véu e abria o véu cuidadosamente com aquela corrente amarrada sobre os seus pés, ou sobre a sua cintura, como alguns dizem. E eles sabiam que eles poderiam ser mortos, porque eles estariam diante da arca, diante da presença de Deus. Eles abriam aquela cortina. Ao abrir aquela cortina para entrar no lugar santo dos santos, no lugar santíssimo, quantas vezes passou pela cabeça do sumo sacerdote: poxa vida, foi-me privado esse privilégio de ver a Deus, de estar na presença de Deus. Aqui está a arca como símbolo da presença dele, mas foi assim que Adão e Eva viviam lá no Éden. Deus comungava com Adão e Eva todos os dias, pela viração do dia. Deus vinha falar com o homem, com a mulher, e aquele sumo sacerdote passava pelos seus pensamentos: poxa vida, como seria bom se nós pudéssemos voltar ao passado. Mas ele sabia que havia presença, havia promessas, que Deus enviaria um profeta, como disse Moisés, um profeta semelhante a mim, a ele vocês vão ouvir. Então aquele sacerdote, quando entrava no lugar santíssimo, também dizia: poxa vida, haverá um sacrifício perfeito, versículo 3 e 4 de Hebreus 10. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados. Quando eles ofereciam pecados, sacrifícios pelos pecados, eles apenas recordavam das suas abominações, dos seus muitos pecados, dos adultérios, dos homicídios, dos roubos. Realmente, cara, eu pequei, meu Deus do céu. Eles recordavam dos seus pecados. Esses sacrifícios fazem recordação de pecados todos os anos. Versículo 4: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível. E olha, que a palavra de Deus diz que praticamente no Antigo Testamento todas as coisas eram purificadas por sangue, mas era impossível perdoar pecados. Seus pecados não eram perdoados. Tudo o que aconteceu era sombra, era um ensaio daquilo que havia de ser feito lá na cruz do Calvário. Preste bem atenção nessa palavra, porque se você se firmar nisso, você jamais vai desconfiar daquilo que Deus fez por você. Quem está comigo, diga amém. Glória a Deus. Mas para que serviu então a pele dos animais? A pele que cobriu a nudez de Adão e Eva. Os sacrifícios de animais. Primeiramente, as peles de animais, como diz o texto que nós lemos, não tiram ou não tiraram a culpa de Adão e Eva. Elas lembraram dela enquanto lhes era permitido continuar vivendo. Imagine só, vivendo com sentimento de culpa. Eu peguei. Eu estou com medo de Deus. Eu estou com medo de Deus. Eu acho que ele vai me matar. Ele vai me matar. Eu não consigo parar de pecar. Eu peco voluntariamente. Eu pego acidentalmente. Era isso que passava na cabeça deles.
E quando eles ofereciam sacrifício pelos pecados, vinha isso à memória deles. É misericórdia porque eu estou vivo. É misericórdia. Segundo, quando eles ofereciam sacrifícios, não foi perdão, foi misericórdia. Também mostrou às pessoas que a morte e o sangue eram necessários para apaziguar a justa ira de Deus sobre o pecado. Tudo isto, porém, foi simplesmente um prenúncio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Oh meu Deus, presta atenção nessa verdade. Presta atenção. É por isso, queridos, que hoje nós precisamos ter muito cuidado com essa questão de perdão e sentimentos de culpa. Perdão e sentimentos de culpas. Tem muita gente como salvo, vivendo com sentimentos de culpa, com vergonha de Deus, com medo de Deus, como se estivesse vivendo na lei, olhando para os seus defeitos, ou olhando para os seus maus hábitos, tentando olhar para as suas obras de justiça, que a palavra de Deus diz que é trapos de imundícia. Qual é a facilidade que nós temos em olhar para o pouco? Alguns pensam até, mas já faz 5 meses que eu não peco, e daí? Continua pecador. Se não confiar no sacrifício de Jesus, vai para o inferno do mesmo jeito. Os sacrifícios de animais não puderam perdoar os pecados dos homens. Os seus sacrifícios, as suas tentativas de apaziguar a ira de Deus, não vai resolver, vai piorar. Diga assim: misericórdia, Senhor. Então, como que entra essa questão dos sentimentos de culpa? Você sabia, queridos, que Deus não perdoa os seus pecados? Deus não apenas perdoa os seus pecados quando você tem um encontro pessoal com Jesus. Lá no Antigo Testamento não havia perdão de pecados. Não houve perdão de pecados para Adão e Eva. Quando eles ofereciam pecados, eles recordavam. O sangue cobria os seus pecados. Mas olha, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Isso a lei não conseguiu fazer. Sacrifícios de animais nenhum conseguiram fazer. As vestes que Deus fez para Adão também não conseguiram amenizar aquela situação, aquele sentimento de culpa. Eu errei, eu pequei, eu mereço a morte, mereço a destruição. Seus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que os seus pecados não foram apenas perdoados, eles foram removidos. Removidos. O que isso significa? Eles não existem mais. Por que esse sentimento de culpa? E tem mais uma. Primeiro, perdão dos pecados, purificação. Segundo, removidos. Depois, olha o que diz o Salmo 103, versículo 12. Aleluia. Salmo 103, 12. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto tem Ele afastado de nós as nossas transgressões. Você sabe que existe o Polo Norte e o Polo Sul. Se você vai para o Sul, você fica mais distante do Norte. Se você vai para o Norte, fica mais distante do Sul. Mas esse versículo aqui fala o seguinte: o Oriente do Ocidente. Não existe o Oriente e o Ocidente. Se você caminha para o Oriente, ele é infinito. Se você caminha para o Ocidente, do mesmo jeito. É imensurável. É isso que a palavra de Deus diz, que Ele afasta as tuas transgressões, assim como o Oriente está distante do Ocidente. Ou seja, Ele esquece. Ele não se lembra mais. Ele perdoa, Ele remove e Ele esquece. Por
Por que viver com sentimentos de culpa? Por que ficar lembrando dos seus pecados? Não importa a quantidade de pecados, não importa se você matou, se você roubou, se você adulterou. Ei, Ele perdoou os seus pecados, Ele removeu todos eles, Ele cravou na cruz e Ele não se lembra mais. Ele não se lembra. Oh, aleluia, aplauda aquele que vive ainda para sempre, Jesus. Jesus, Jesus, esse é o nome dele, Jesus. Sentimento de culpa jamais. Medo de Deus jamais. Não tenha medo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Coloca no verso 19 aí, filha. Olha o versículo 19. Tem depois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Aleluia, é para você, crente. É para vocês, discípulos do Senhor Jesus. Pelo novo e vivo, versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu. O véu foi rasgado. Isto é pela sua carne, versículo 21. E tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Ei, você tem um sumo sacerdote assentado à destra de Deus. Ele intercede por você. Ele te ama. Ele não lança em rosto os seus pecados. Não esqueça disso jamais. Viva como livre, ele disse. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. Vive em liberdade, igreja. Sem sentimento de culpa. Oh, ei, sem sentimento de culpa, em nome do Senhor Jesus. Ele te perdoou. Ele removeu os seus pecados. É na cruz de Cristo. É no sangue. Erga suas mãos para o alto e agradeça ao Senhor. Obrigado, Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado. Obrigado, Jesus. Acabaram os seus ensaios. Acabaram-se as vestes de animais. Sacrifício perfeito. Aleluia. Pode